Quero saudar a paz, a todos com a paz do Senhor. E antes de fazer esse estudo sobre o Evangelho de Lucas, estar orando para que Deus venha estar tocando o coração de cada um de vocês e falando com vocês como Ele tem falado comigo. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, coloca em Tuas mãos, meu Pai, mais uma vez esse estudo. Toca, meu Pai, nos nossos corações, nos ensina cada vez mais sobre a Tua Palavra e nos ensina, Senhor, a nos aproximar cada vez mais de Ti. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, a nossa mente nas Tuas mãos. Abra os nossos olhos para que a gente possa lhe enxergar. Abra os nossos ouvidos, meu Pai, para que a gente possa Te ouvir. E fecha, meu Pai, a nossa boca para cala-te, meu Pai, para que a gente possa aprender cada vez mais e só abrir a nossa boca para falar aquilo que o Senhor deseja que a gente venha falar. Pai querido, muito obrigado por tudo. Coloca essa palavra, esse estudo em Tuas mãos e peço-lhe que o Senhor me use como instrumento da Sua obra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, como eu falei, hoje eu vou dar início aqui ao estudo do Evangelho de Lucas. E vou começar dizendo, essa é a terceira biografia de Jesus. Foi escrito por um gentio, um médico, missionário, historiador e evangelista chamado Lucas. Ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que descreve a propagação do cristianismo no século I depois de Cristo. Juntos, seus dois livros constituem cerca de 20% do Novo Testamento. Pelo que nós vemos aqui, Lucas, ele era gentio, ele não andou com Cristo. Ele não foi nenhum dos seus discípulos, mas ele ali, pelo que nós vemos, ele deve ter sido evangelizado por alguns discípulos do Senhor ou por alguns seguidores de Jesus Cristo. E com isso, ele veio a se converter e veio fazer a sua obra. Com tanto amor que ele fez a sua obra, em prol do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem 2 livros na Bíblia. Então aqui Lucas está mostrando que você que acha que não pode e não tem mais chance de entregar sua vida a Cristo, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Você consegue entregar a sua vida para o Senhor. E você consegue fazer a obra do Senhor. É somente você querer. Muitos líderes na igreja primitiva acreditavam que Paulo estava falando de Lucas em 2 Coríntios 8:18. Olha o que eu estava falando. Olha o que o verso vai falar. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhando em todas as igrejas. Quando mencionou aquele irmão cujo louvor do Evangelho está espalhando em todas as igrejas, que maravilhoso ser famoso pelo ministério do Evangelho. Lucas, ele era tão dedicado ao Evangelho do Senhor, tão dedicado com a obra do Senhor, que Paulo elogia ele, elogia falando da dedicação que Lucas tem para pregar o Evangelho. Mesmo ele não sendo judeu, mas Lucas tinha um amor tão grande para falar sobre a vida de Jesus. Mesmo não sendo uma testemunha ocular da vida de Jesus, Lucas participou de várias viagens missionárias com Paulo e outros apóstolos, com quem aprendeu os detalhes da vida de Cristo
Ele muito provavelmente também falou com Maria, a mãe de Jesus, que lhe deu também e teve acesso ao Evangelho de Marcos. Olha, Lucas, além de ser um grande pregador da palavra do Senhor, ele também era um grande pesquisador. Ele fez a obra como eu posso dizer, procurando os detalhes. Ele foi tão minucioso nas coisas que ele foi procurando aquelas pessoas realmente que estavam ligadas a Jesus. É como a gente já tinha visto, e eu já tinha dito aqui, até ontem mesmo, que o Evangelho de Marcos foi um dos primeiros, os pesquisadores falam que foi um dos primeiros evangelhos que foram escritos. Então Lucas, ele quer saber de Jesus. Como é que ele procura saber de Jesus? Ele vai até o Evangelho de Marcos. É por isso que no primeiro evangelho, no primeiro estudo, quando eu falei de Mateus, antes de começar, eu falei, se você quer conhecer a Jesus, leia os evangelhos. Leia os evangelhos que vocês vão ver claramente quem era Jesus. É como eu já falei aqui. Cada evangelho escrito aqui na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai falar para um povo. Mas quando nós lemos eles e juntamos, sabemos que diretamente ele está falando com todos. E está falando conosco também. Lucas, ele era um doutor, ele era um médico. Os pesquisadores vão falar que ele era um médico. E nós vimos que, diferentemente daquele jovem rico, pelo jeito ele largou tudo. Ou foi fazer um trabalho de médico em alguma área e com isso ele aproveitava as oportunidades de quem ele estava tratando para falar do Evangelho do Senhor, para falar de Cristo, para falar quem era Jesus Cristo. Lucas poderia muito bem estar usando a oportunidade de ser um médico, de chegar em alguns lugares que outros não conseguiriam chegar, para estar falando do amor de Deus. Porque se ele era um médico, ele era um doutor, então ele era alguém importante. Então como o amor de Deus, o Evangelho do Senhor, iria chegar até os gentios? Deus usa Lucas. Porque onde Lucas foi, muitas das vezes, de repente, João, próprio Marcos, Mateus não chegaria. Entendeu? Mas Deus, ele usa quem ele quer e a hora que ele quer. Da maneira que ele quer. Deus, ele vai fazer as coisas na sua direito. Então ele vai escolher as pessoas certas para o local certo. Lucas escreve para um público de não-judeus e assim apresenta Jesus em sua humanidade, como filho do homem. Ele quer que seus companheiros gentios saibam que a mensagem do Evangelho é para todo mundo, inclusive para eles. Como eu estava falando, Lucas ele está mostrando que o Evangelho é para todo mundo. Que Jesus ele não veio somente para os judeus. Ele veio para todos. Principalmente depois que o povo judeu o dispensou. Mas Lucas, ele veio para apresentar o Senhor Jesus para todos nós. Dizer que o Senhor Jesus ele veio para salvar, independente de sexo, independente de religião, independente de etnia, independente de país que você viva. Ele veio salvar a todos que se arrependa e aceite-o como seu único Salvador. Ele frequentemente conta relatos sobre gentios, samaritanos,
mulheres, crianças, coletores de impostos, pescadores e outros que muitas vezes eram considerados excluídos em Israel. O que Lucas quer dizer é que Jesus veio para qualquer um. É como eu já disse, basta você levantar suas mãos, largar sua vida de pecado, jogar a vida que você tinha para lá, larga essa vida de pecado e entregue sua vida ao Senhor Jesus. É isso que Lucas ele está falando. É isso que Lucas ele está apresentando. Lucas ele vai evangelizar para muitos. Ele vai olhar e vai falar para aquele que às vezes é um pescador, aquele que está morando na rua. E a pessoa fala, isso é um mendigo, não tem jeito. Mas Lucas vai falar, Jesus veio para ele também. Ah, é um maluco, uma pessoa que está internada no manicômio. Mas Jesus veio para ele também. Jesus veio para todos. Só basta você querer. Lucas vai estar mostrando que Jesus ele não vai forçar nada. Quem deixa Jesus entrar na sua vida para endireitar tudo aquilo que não agrada a Deus é você. A escolha é sua. Lucas já te apresentou. Lucas tem apresentado, o Evangelho de Lucas tem apresentado. Hoje somos nós, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, aqueles que servem o Senhor. Nós apresentamos a Cristo para vocês, mas depende de vocês, se vocês vão querê-lo ou não. Se vocês vão querer segui-lo ou não. Daniel Block diz que o Evangelho de Lucas explica como os judeus e gentios puderam ser, no final, iguais em uma comunidade plantada por Deus, ainda que as raízes dessa comunidade estiverem, a princípio, fundamentadas em uma promessa para Israel. Jesus, quando veio, todos nós sabemos que ele veio para o povo judeu. Só que o povo judeu, até hoje, eles não aceitaram Jesus como Messias. Até hoje o povo judeu, a grande maioria, ainda está esperando o Messias. Só que o Messias já veio. Os judeus o renegaram. A grande maioria os renegaram. Isso, de um lado, é bom que nos alcançou. Alcançou nós, gentios. E hoje nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos e dizer para Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Venha, toma minha vida em tuas mãos. Faça isso, irmão. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Lucas dá ênfase especial ao ministério do Espírito Santo, que se move com um poder sobre a nossa vida. Olha como o Espírito Santo agiu sobre a vida de João Batista. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Olha a ação do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, até os nossos filhos, que ainda não nasceram, ainda estão no ventre da mãe, vai alcançar a ação do Espírito Santo. Ah, por que João foi escolhido de qualquer maneira? Não.
Sua mãe e seu pai, eles eram homens e mulheres de fé. Seu pai era sacerdote. Estavam ali sempre buscando ao Senhor. Sempre. E com isso eles receberam essa promessa. E o Espírito Santo desceu sobre a esposa de Zacarias, Isabel, a mãe de João, e disse que João seria cheio do Senhor, faria uma grande obra. Também vemos o agir do Espírito Santo em Maria, quando Gabriel vai anunciar que o Messias viria da parte dela. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a ação do Espírito Santo mais uma vez, tomando mais uma pessoa e dando a oportunidade de ela trazer ao mundo um Messias tão esperado por aquele povo que até hoje eles ainda estão esperando o Messias. Mas eu creio que muitos já abriram os olhos e muitos irão abrir e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias Salvador, não somente dele, mas de toda a humanidade. Mais uma ação que Lucas dá ênfase sobre o Espírito Santo. Quando Isabel foi tomada pelo Espírito Santo, ao se encontrar com sua prima Maria. Está lá em Lucas 1, 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja a ação do Espírito Santo sobre essa mulher. É isso o que eu quero dizer aqui, o que Lucas quer dizer, que o Espírito Santo, ele quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. Vamos ver aqui mais sobre o agir do Espírito Santo na vida do profeta Zacarias, que está em Lucas 1, 67 a 69. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Olha aqui o Espírito Santo usando o profeta Zacarias para anunciar que a chegada do Messias, que viria da casa de Davi, estava próximo. Permita que você venha ser profeta do Senhor. Entregue, deixa Deus agir através da sua vida. Também sobre o agir do Espírito Santo, sobre a vida de Simeão, que está em Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão nada mais é aquele que Deus fez a promessa, dizendo que antes mesmo dele morrer, ele veria o Messias. E Deus cumpriu essa promessa na vida de Simeão. O que Deus quer fazer é cumprir promessa na sua vida. Se permita, busque se encher do Espírito Santo de Deus, para que Deus cumpra as promessas que Ele te prometeu.
seja reverente ao Senhor, seja reverente ao Espírito Santo. Lucas está nos ensinando aqui, ó. Ainda tem Lucas falando sobre, revela que Jesus é Filho de Deus. Olha a ação do Espírito Santo mais uma vez. Lucas 3,16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis quem vem, aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, nada mais é a vez quando Jesus se batizou. Jesus se batizou, irmão. Ali, João falando que ele batizava com água. Mas o Senhor Jesus, que viria após ele, iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que ele quer dizer? Que sempre estará conosco. Que Deus nunca nos abandona. Sempre está conosco. Ou na própria pessoa, ou na pessoa de Jesus Cristo, ou na pessoa do Espírito Santo. Hoje, a maioria das vezes, é a pessoa do Espírito Santo que está agindo em nós. Porque Jesus não falou que iria embora e deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado, nos consolando, nos direcionando o caminho certo. Se você ou eu, muitas das vezes, não tomamos o caminho certo, a culpa não é de Deus. A culpa não é do Espírito Santo e nem de Jesus. A culpa é nossa. Porque a palavra do Senhor mesmo diz: Jesus, ele não vai vir com violência. Jesus, ele não vai vir com força. Mas lá na palavra de Deus está escrito: eis que bate a porta. Se você abrir, eu entro. Jesus não é que nem um inimigo que sai entrando de qualquer forma na sua vida. Eu lembro uma vez, eu era de uma igreja, e lá nessa igreja distribuiu um jornalzinho da igreja. E o pastor estava contando uma das historinhas que estava ali naquele jornal. E a historinha era o seguinte: o rapaz dizia que entregava sua vida para Jesus, que ele poderia fazer o que quisesse, e Jesus falou: um dia eu vou lhe visitar. E um belo dia Jesus bateu na porta e ele foi lá visitar aquele jovem. E ele falou: Jesus, fica aqui na sala, sente-se. E Jesus falou: eu estou com sede, posso pegar água? Não, Jesus, deixa que eu vou lá pegar. Porque ele imaginou: pô, se Jesus for na minha cozinha e ver tudo aquilo, aquelas bebidas que não agrada a ele vai ficar triste comigo. Então eu vou pegar água e sirvo. Eu me faço servo. E com isso Jesus chegou também e falou: poxa, queria tanto descansar. Será que eu posso dormir no seu quarto? Ele: não, Jesus, calma aí que eu vou arrumar aqui um cantinho melhor para o senhor. Meu quarto está bagunçado, é melhor que eu trago um lugar aqui quietinho, aqui, bonzinho aqui para o senhor aqui na sala. E isso, todo lugar que Jesus queria ir, ele impedia. Porque lá no quarto dele tinha as revistas dele adultas, que ele não queria que Jesus visse. Em cada lugar ele não deixava. Então Jesus ele deitou e dormiu onde ele arrumou. E de repente começou a bater na porta. Quando ele viu, bateu na janela do quarto. Que ele foi olhar, era o diabo. E ele fechava a janela, desesperado. Daqui a pouco a janela da cozinha era o diabo. E ele fechava desesperado. Bateu também na janela do seu banheiro. E ele fechava desesperado. Só que de repente, quando o diabo bate na porta de casa, na porta da sala, Jesus atende e o diabo bate em retirada.
E esse jovem pergunta: Senhor, por que ele só bateu em retirada quando ele viu que o Senhor estava na porta da sala? Porque você só me deu a sala, meu filho. Não adianta. Nós não temos que dar só um cômodo para o Senhor Jesus. Temos que dar a casa inteira. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, dentro da casa inteira, a vitória é nossa, a vitória é garantida. O inimigo pode até tentar vir contra nós. Às vezes pode pensar até que nos ganhou. Mas só que quando nós estamos com Deus, estamos com Cristo, a vitória é garantida. Lucas 10, 21 também diz... Não, me perdoe. Lucas 4, 1 também diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós sabemos aqui que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E ali ele foi tentado por Satanás. Mas nós sabemos que ele venceu. Ele não permitiu que tudo aquilo que Satanás falou para ele e mostrou para ele viesse ser maior do que Deus em nossas vidas. É isso que nós temos que ver. É isso que nós devemos fazer. Não dar ouvido às promessas de Satanás. E nem olhar, nem querer admirar aquilo que Satanás bota em nossa frente. Para que a gente não venha cair. É por isso, lá nessa passagem, vai dizer que o Satanás fala assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem. Então leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Se você quer aprender a lutar contra Satanás, leia a Bíblia. Leia. Que ali Deus vai te ensinar todos os jeitos e todas as formas de vencer o inimigo. Também sabemos que nessa passagem o inimigo vai falar que se ele realmente era filho de Deus, por que ele não se joga lá do alto? E Jesus vai falar: não tentará o Senhor seu Deus. Ah, se você quiser todos esses reinos eu te dou. Não. Eu não tenho que adorar outro Deus a não ser o meu. Nós temos que adorar somente a Deus. Nenhum outro Deus além dele. Porque o único Deus que existe é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos que estar sempre ali, buscando cada vez mais o entendimento, aquilo que Ele quer para a nossa vida e o que Ele quer que a gente faça. Em Lucas 10, 21, também diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Irmãos, tem que saber que Deus está sempre conosco. Deus, Ele vai estar sempre com as suas mãos fortes e poderosas sobre a nossa vida. Ele jamais vai deixar o inimigo tocar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer e acontecer na nossa vida. Se você está passando por alguma situação, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, estamos passando, a aflição tem chegado a muitos. Alguns porque não sabem se vai receber ou não. Alguns que estão perdendo seus empregos. É difícil, irmão. É difícil, muitas das vezes, colocarmos na mão do Senhor e esperar
que Ele faça. Eu sempre disse e sempre vou continuar dizendo, é muito difícil vivermos na dependência do Senhor. Mas quando nós aprendemos a viver e esperar que Ele faça em nossas vidas, é muito gostoso. Eu não vou falar que é fácil, não. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer que às vezes eu não entro em aflição. Entro. Porque as lutas estão aí. Mas Deus nos permite que o Espírito Santo venha com seu consolo para nos mostrar que Ele está conosco. Temos que somente confiar e crer que Deus vai fazer na nossa vida. E saber que muitas das vezes não é do jeito que nós queremos. Não é do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós queremos ter uma casa. Vou dar um exemplo. Eu quero ter minha casa própria. Eu gostaria de morar, eu sempre falo às vezes, até eu gostaria de morar em Teresópolis. Mas vai chegar uma certa hora que Deus pode me dar uma casa? Sim. Mas de repente não é em Teresópolis. De repente é em outro lugar. De repente não é a casa do jeito que eu quero. Mas numa certeza eu tenho. Vai ser melhor do jeito que eu planejei. Porque Deus, quando nos dá as coisas, Ele nos dá o melhor. Ele nunca vai dar pior. Ele vai sempre nos dar o melhor. E se você ainda não alcançou aquilo que Deus prometeu, é porque você ainda não está preparado. Continue se preparando. Vai se preparando. Que a hora que você estiver preparado, Deus vai colocar nas suas mãos. E Lucas 12 também diz: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Eu estava orando, no início desse estudo, eu falei o seguinte, que Deus viesse abrir os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, tudo aquilo que Ele quer nos dizer, e abrisse também os nossos olhos para vê-lo, mas que fechasse a nossa boca, porque muitas das vezes nós abrimos a boca na hora que não é para ser aberta. Eu pedi que Deus nos colocasse mudo. Não! Quando eu falei para que Deus venha nos fechar a boca, é para nos dar sabedoria. Porque muitas das vezes é melhor, como dizem por aí, nós perdemos a briga, mas ficar calado. Porque às vezes você está discutindo com uma pessoa que você até gosta, até ama. Mas aquela pessoa falou algo, mas nem te machucou tanto. Mas se você abrir a sua boca para falar, muitas das vezes você vai falar e vai machucar muito mais a ela do que ela a você. Sim, irmãos. Então vamos deixar que o Espírito Santo venha falar para nós o que é certo de ser dito. Para que a gente não venha, ao invés de pregar o Evangelho e o amor de Cristo, pregar a desunião. Porque Cristo ele veio para unir. O Evangelho de Lucas está falando tudo isso. O Evangelho de Lucas diz que ele veio para todo o povo. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para o gentil, ele veio para o pescador, ele veio para o trabalhador. Ele veio até para o malfeitor. Lembra-se do ladrão lá na cruz. Mas também lembra-se que tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um não aceitou. E o outro, naquele mesmo dia, estaria no paraíso com ele. Então, a escolha é sua. Se você quer ou não ir para o paraíso junto com o Senhor Jesus. A escolha é sua. Mas entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus de todo o coração. Não fala que eu entrego a minha vida somente de lábios.
Jesus mesmo falou isso, que muitas pessoas o adoram somente de lábios, somente de falar. Que quantas as vezes você olha as pessoas buscando uma palavra, você fala para alguém assim, eu te amo, mas às vezes é de coração. Você quer ver uma coisa? Veio agora à minha mente uma história, era um livrinho, eu não me lembro o nome da história que a gente estudou no colégio, mas eu lembro que tinha um menino que era brigão, tudo ele brigava, essas coisas, e ele, para não todo mundo respeitar ele, contava uma piada sem graça e todo mundo ria, porque senão ele batia naquelas outras crianças. E um belo dia foi morar um outro menino lá. E ele chegou para o menino e contou, naquele grupo contou a piada. Todo mundo riu, menos o menino. Ele chegou para o menino e falou assim, você não riu da minha piada por quê? Ou você ri agora ou eu te bato. O menino olhou para a cara dele bem sério e falou assim, você quer que eu ria? Então tá, haha. Ri. E aquilo, para aquele brigão, foi uma coisa assim que ele falou assim, nossa, realmente as pessoas não estavam, não ficava do lado daquele brigão porque amava ele, mas sim porque tinha medo. Sim, porque era da boca para fora. E é dessa forma que Jesus não quer que você ande. Jesus, ele não quer que você o ame por medo, o ame só porque o que os outros vão falar, mas sim que você o ame de todo o coração. O temor que está na Bíblia não é que Deus, ele é ruim, ele é mau, ele vem castigar. Não, não. Pelo contrário, o temor quer dizer respeito ao Senhor. Então, a partir do momento que nós respeitarmos o Senhor como nosso único Salvador e dar graça a Ele, vamos ser uma pessoa melhor. E para terminar, eu vou dizer aqui a importância, continuar dizendo a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Existia um homem chamado Dr. Bill Blight, acho que é assim que se pronuncia o segundo nome dele. Se referia ao Espírito Santo como o membro esquecido da Trindade. Um erro que nunca devemos cometer. Dê atenção especial durante a leitura de Lucas ao ministério do Espírito Santo. Lembrando que este mesmo Espírito, ressuscitou Jesus dos mortos e está vivo em você e em mim hoje. Ele é o poder que prepara você para amar o seu cônjuge, a sua família, liderá-lo e servir sua casa. E amar o seu próximo. Sim, é o Espírito Santo que faz tudo isso. É o Espírito Santo que faz tudo isso em nossas vidas. Sem Ele, nós não seríamos nada, não seríamos ninguém. Então, quando você estiver lendo cada evangelho, você vai ver que é de um jeito diferente que Deus vai falar contigo e comigo. Então, leia com atenção e saiba que o Espírito Santo, como Jesus e como Deus, é muito importante em nossas vidas. Espero que essa palavra possa ter tocado ao coração de vocês. Peço-lhe que Jesus venha continuar falando na vida de vocês. Estarei fazendo uma oração agora e pedindo que... Acende a luz. E pedindo que você... Daqui de dentro. Que você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e quer entregar, levante suas mãos e diga para Ele que você entrega a sua vida para Ele de todo o coração. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, essa também é a oportunidade
de você retornar para o caminho do Senhor. Estarei orando e depois dando a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Pai, e pedir que o Senhor tome a vida de cada pessoa que aqui esteve, tirou um tempo para assistir esse vídeo, e de outras que ainda irão tirar, meu Pai, esse tempo, porque algumas não puderam ver ao vivo, mas vão receber de seus amigos, porque eu creio que muitos compartilharão essa palavra, meu Pai, porque nós sabemos que muitas das vezes a palavra não pode ser para nós, mas é para alguém, e sabemos que a tua palavra, ela salva, ela está aí para salvar, para ressuscitar aqueles que estão esquecidos, ressuscitar aqueles que estão mortos, sendo eles físico ou espiritual, porque eu creio, meu Pai, que o Espírito Santo age no meio de nós todos os dias. Pai querido, tome a vida daqueles que retornaram para o caminho do Senhor e daqueles que entregaram a sua vida também para Ti. Tome eles em Tuas mãos e dê força para que eles continuem na Sua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu peço a vocês que vocês compartilhem essa palavra, porque curta lá o vídeo na página, curta e compartilhe, porque sempre tem alguém necessitado de ouvir a voz do Senhor. Permita que as pessoas venham ouvir a voz do Senhor, venham ouvir os ensinamentos dele, e que vocês também venham ser um grande evangelista do Senhor Jesus, e que essa palavra toque no coração de cada um de vocês, e que o Senhor Jesus continue falando através de mim para todos vocês, e através de vocês para outros, e que o Senhor Jesus toque no coração de cada um. E muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem na paz do Senhor, e podendo amanhã estarei aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho de João. Amém, e que o Senhor Jesus dê grandes vitórias para a vida de cada um de vocês. Somente creia. É difícil viver na dependência do Senhor, mas quando aprendemos, se torna prazeroso. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém e graças a Deus.